Olá, bem-vindos a mais um episódio de Educação em Voz Alta. Meu nome é Rose Rodrigues e hoje nós vamos conversar de uns grandes desafios da educação. A escola do século XXI precisa lidar com a história do passado, entender esse aluno do presente e preparar esse aluno para o futuro, um futuro que muda todos os dias. Ao mesmo tempo, nós nos perguntamos: quem é esse aluno? Qual é o papel desse professor? Conseguimos trabalhar com a humanização e, ao mesmo tempo, aí, com toda essa tecnologia? E para falar de um tema tão importante e tão atual, convidamos aqui o diretor de Ensino e de Inovação, Ademar Celedônio, do SAS Plataforma de Ensino. Bem-vindo, Ademar. Oi, Rose. Muito obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui. Vamos bater um papo sobre... É muito bom estar com você, ouvir você e conversar. Muito obrigado. Conta um pouquinho primeiro como você entrou no mundo aí da educação. Você começou como professor de matemática, para quem não te conhece ainda. Vamos lá. Eu era um aluno que gostava de matemática e, por gostar de matemática, talvez... E o colégio que eu estudava tinha um projeto de monitoria. Então, o projeto tinha uma coisa de alunos que ensinam alunos. E aí, aos 15 anos, eles me escolheram para ser o monitor de outros alunos que tinham dificuldades em matemática. E aí, isso eu estava na primeira série do ensino médio, isso foi passando por 3 anos, então eu tinha 15 anos de idade nessa... E eu tinha uma perspectiva de fazer engenharia. E aí, eu passei para engenharia, comecei a cursar engenharia e o colégio chamou para continuar fazendo aquele projeto. Antes, o projeto era um percentual de desconto na mensalidade que eu tinha, e depois eles passaram a me remunerar com aquilo. E aí foi meio que ao acaso, eu fazendo engenharia e alguns desafios dentro da escola acontecendo. Um professor precisou se ausentar por 2 meses por motivo de saúde, outro precisou tirar uma licença. E eles foram pedindo para eu continuar, e aquilo ali foi aumentando, e chegou um determinado momento que eu gostava de fazer aquilo, e aquilo eu fui me encontrando especificamente para isso. Larguei engenharia e aí fui fazer matemática. Uma coisa talvez menos improvável de tudo que tinha, a família inclusive. Mas como você vai largar engenharia? Eu disse, eu acho que eu vou dar aula e tudo, e de certa forma acabei me encontrando nisso. Gosto de dizer também que, apesar de gostar de matemática, eu tive muita influência de bons professores de humanas. Isso foi fundamental na minha formação. Hoje, inclusive, eu gosto muito dessa parte de ciências humanas. Teve uma época que, inclusive, eu quase pensei em fazer história, pensei em fazer uma outra área. Legal. Nesse outro viés, mas acabei ficando um pouco com a matemática. Mas eu tenho um lado que, às vezes, é mais inquietante, um lado para humanidades, que isso hoje, na minha vida profissional, passando o quê? 30 e tantos anos depois, isso me dá, talvez, algumas forças intelectuais ou de trabalho que são diferenciadas. Então, agradeço muito a formação desses professores, desses grandes inspiradores, né? E também, quando eu comecei a dar aula, eu dizia assim, bom, eu quero me inspirar aqui nesses professores que tanto me encantaram, né? Então, digamos que eu copiei, não tenho medo de dizer isso, o estilo de 3 ou 4 professores. Eu copiava o quadro de um, a irreferência de outro, a forma de ensinar de um terceiro, e ali fui moldando um pouco das minhas características, né? Passado alguns anos, eles me chamaram para gestão. Então, E você já começou no Aritzá? Não, eu comecei no Colégio Batista, em Fortaleza. Tá. E aí depois eu passei a dar aula, como é comum dos professores, em aulas em várias outras escolas. Aí o Colégio Batista em Fortaleza me chama para ser coordenador, e até eu gosto de brincar que eu sei por que termina com dor, coordenador. E aí, dali, na gestão, foi uma outra descoberta. De fato, eu não me encontrava no que eu tinha aquelas habilidades, as pessoas enxergavam que talvez eu tinha aquelas habilidades para gestão, para gerir grupos, ser liderança educacional. Passei mais 5 anos dentro dessa função, e aí sim, o Colégio Aritzá me contrata para fazer um pouco do que eu já fazia nesse viés de gestão. Aí no Aritzá eu fui coordenador, supervisor
e me tornei diretor de ensino. Do Arediçá, em 2015, eu migrei para o SAS, que é do mesmo grupo, que é onde fornece as soluções Sim. educacionais, inclusive para a sua escola. É, e aí acabei me tornando... Aí no SAS eu já toquei várias outras funções. Eu comecei como diretor de tecnologia educacional, na época abrindo uma frente que era até, estou falando, parece que é muito tempo atrás, isso tem 10 anos, Sim. mas parecia que era uma coisa assim, isso não existia no Brasil, essa nomenclatura de tecnologia educacional, estava ainda muito no começo, e a gente separou alguns projetos e diretorias lá e eu fui tocar esse projeto. Depois eu toco projetos de uma diretoria de conteúdo digital, todos os conteúdos que fornecem para aquelas plataformas nossas. E tem um grande xodó que na Paralela sempre foi uma coisa que me tocou muito, que foi a avaliação. Então, acabei fazendo papéis paralelos também, concomitantes de diretor de avaliação. Essa talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de falar, mais me sinto à vontade, mais tenho prazer, inclusive, de trabalhar, que é com avaliações em geral. Então, resumidamente, é um pouco disso. Hoje eu sou diretor de inovações, diretor de ensino e inovações, e estou no grupo já há 21 anos, né? Então, a trajetória é mais ou menos essa, de Grande. carreira não vou contar desde os 15 anos, que era uma coisa ali. Era até uma brincadeira que a gente fazia, de 15 a 18 anos, mas eu já tenho uma trajetória de 32, 33 anos na educação. E durante todo esse tempo a educação evoluiu demais, muitas mudanças de comportamento, e tanto dos alunos quanto realmente da forma de dar aula, né? O que que mais te chamou a atenção em toda essa evolução? O que que mais que ainda te inquieta, que faz você refletir de todas essas transformações? Eu posso dizer de elementos de tecnologia, que é o mais fácil de você falar. Então, eu dei aula com retroprojetor, né? Então, a gente levava um treco pesado, a gente preparava aulas em transparências para aquilo ser talvez um pouco mais simples, né? Então, hoje você tem um data Fora o show, mimeógrafo, né? fala o mimeógrafo, Mimeógrafo. essas coisas assim. Então, você tinha projetos que eram coisas que ajudavam muito você já como recurso tecnológico, muitas aspas aqui, Sim. mas um recurso educacional de certa forma, você conseguir dar aula, né? Mas acho que o grande transformação, acho que a gente tem que entender o que acontece na sociedade, tá? Então, o que acontece na sociedade, ele também tem uma transformação muito grande hoje no sentido da sala de aula. Existe memes que passam por aí que dizem assim, tudo evolui, mas a sala de aula permanece a mesma, né? Então, em 1800, a sala de aula era a Sim. mesma. Realmente, a sala de aula, naquela forma de transmissão, tem isso. Mas eu não concordo muito com esse meme, porque à medida que muda o conceito da sociedade, e aí tem um fator que é predominante, que é a internet, em 1995. Então, a internet é antes que ela é criada, mas ela começa a se popularizar, Rose, em 1995, 1996, né? Então, a primeira formação que eu tive de saber, por exemplo, criar alguma coisa no PowerPoint foi em 1994. Tá? Eu dentro de uma escola e eles me ensinando, técnicos me ensinando como você ia começar a dar as aulas em PowerPoint. Eu lembro, eu abri a escola em 1995 e aí já para 1996 a gente trazendo para a escola, procurando o que que nós tínhamos ali para trazer para os alunos ali, joguinhos ali, ainda era Joguinhos e tudo. muito. Então era assim. Então, por exemplo, eu como aluno, eu tive a sorte de estar numa escola que era, de certa forma, inovadora e tinha computadores na escola. Estou falando de 1987. Era um computador da IBM em que você plugava ele numa TV. Não era nem monitor, você plugava ele numa TV. Mas em 1995, a gente tem não só o advento da internet, como você tem o lançamento do Windows, que ainda hoje é a grande plataforma do sistema operacional que roda em quase todos os aparelhos, em todos os computadores do mundo. Está fazendo 30 anos essa ponta. Dali você tem uma distribuição maior desses programas, você tem um ambiente que é mais saudável, mais forma de você conseguir visualizar ali. Então isso, de certa forma, começa a mudar um pouco nesse aspecto. E aí, o que eu estou trazendo para isso? Porque na medida em que você tem uma aceleração da internet, e aí tem um outro fator que eu acho que é importante dizer, que é
o smartphone em 2007, aí sim, a sociedade muda de uma forma muito radical. A criação o primeiro iPhone ou os smartphones em geral hoje, nos dois grandes sistemas operacionais, ou seja, o Android, ou seja, o iOS, do Google e da Apple, respectivamente, mas isso muda a forma como a gente está construindo tudo na sociedade, inclusive escola. O que eu estou querendo trazer? Eu vou fazer um pulo atrás e vou contar um pouco de história, já que eu disse que eu gosto de história, né? Então, quando você tem a construção da sociedade propriamente dita, da onde nasce esse conceito de escola, o conceito de escola ele é muito fortificado ali no final, século XVIII, 1750 mais ou menos. Você tem um conceito de escola. Por que eu preciso ter escola? Então, você tem as máquinas a vapor, e as máquinas a vapor precisam de pessoas mais habilidosas, e as pessoas não são habilidosas, eu preciso ensinar essas pessoas. E, de fato, ali eu precisava fazer uma construção de pessoas que começassem a estar no mesmo local, na mesma série, na mesma idade, aprendendo determinados conteúdos e uma determinada tipo de sequência. Então, ali é que se concebe mais ou menos esse padrão que a gente tem hoje, tá? E aí tem relações, por exemplo, há uma relação fabril. Por que escolas ainda têm uma sirene? Porque é a mesma sirene da fábrica. Por que a escola começa às 7 horas da manhã a aula? Por que ela não começa às 8h30, 9h? Aí você vai dizer, não, porque 7 horas era a hora que o pai tinha para deixar o filho lá e depois você tem uma relação de ele trabalhar. Então, começa a ter uma relação, ideia de fortificação da sociedade como uma construção da escola com a necessidade de alinhamento ao mercado de trabalho. É daí quando a gente vê em toda essa função. Passado algum tempo, a gente tem a segunda revolução industrial, que a gente encontra já o petróleo ou a eletricidade como esses modelos que a gente chama de tecnologia de propósito geral, que é o que falam hoje da IA generativa, que é o que eu acho também que na história vai se conceber com os próprios smartphones. Então, os smartphones, eles constroem uma identidade, um poder absurdo que você hoje não vai ao banco, você hoje não precisa ter cartões físicos, você hoje não precisa ter praticamente nada para que você pode andar por todo o Brasil hoje com seu smartphone sem nenhum documento, desde que estejam dentro de um smartphone, que você tem livre trânsito. Então, as coisas são muito rápidas. Então, falando de uma coisa de 2007, de fato, os smartphones eles vêm pegar, até por uma questão de custo, que é quando o Google populariza o sistema Android, aí baixa o custo muito fácil para outras populações, ali em 2012, 2013. E aí você tem a criação dos grandes apps. Então, tudo está na mão. Então, é mais fácil você ter uma identidade e uma criação. Então, a primeira coisa é, se você quer criar um negócio novo, esse negócio tem que estar dentro do celular. Hoje é fácil você imaginar isso. Qualquer coisa nova que você esteja criando hoje, para qualquer mercado, para qualquer coisa, você diz assim, e como é que você vai ter isso dentro de um celular? Como é que isso vai funcionar dentro disso? E a grande comunicação são tal dos apps. E isso muda várias formas, como por exemplo, a música vinha sendo transformada. Vou dar um exemplo da música. Mas você tinha um vinil em que você colocava e todo mundo da casa ouvia a música. Agora você tem um stream e que só você escuta. Cada um escolhe o que Cada um quer escolhe escutar. do que eu quero ouvir. Isso vai fazendo com que você fique mais Isolado, né? isolado. Isso você começa a mudar. Outras funções em que você pensa, você tem. Eu gosto de contar uma história. Contei ontem, inclusive, essa história numa escola, que eu, semana passada, fui pegar um Uber, um colega ia comigo e ele disse assim, já pediu? Eu disse já. Ele disse, quantos minutos? Eu disse 7. Aí ele falou, cancela, pede outro. Aí eu disse, por que cancelar? Aí ele disse, porque vai chegar mais rápido. Eu disse, por que a gente ninguém está atrasado? E eu falei para ele que há 30 anos eu ligava para o rádio táxi e agradecia em meia hora quando ele chegava, que era o normal. Então a Sim. vida era menos acelerada. Hoje a gente coloca para ouvir no 2, na velocidade Ouvindo 2. 2, isso tem. E tem gente que quer me provar que ouvindo 2 ou assistir vídeos no 2 para aprender,
isso tem futuro. Não tem. Tem gente que quer fazer pesquisa para provar uma coisa que não é óbvia e, ao mesmo tempo, quer para entender que, de fato, essa sociedade precisa ser acelerada. Então, os smartphones, Rose, ele vem por uma concepção de mudar, de fato, a grande fator Forma da sociedade, da né? sociedade Se toda. portar. Então, ela muda e ela acelera a sociedade toda. Agora, tem grandes benefícios, tá? Eu falei, por exemplo, plataformas em que você, de fato, a forma de comunicação, a forma de você ir e vir, transportes é uma forma muito convincente para isso. Os aplicativos que deixam você em determinados locais, mas para você estar dando o seu dado para esse tipo de informação. Eu sou muito bem resolvido com isso. Eu acho que a gente acaba dando nossa localização, nosso dado, porque de fato você vai ganhar alguma coisa em troca. Então, se você ganhar alguma coisa em troca que você não está pagando, é porque você é o produto. Porque aquela minha localização pode depois servir para empresas me mandarem produtos, me mandarem coisas. Então, você começa a ter uma outra relação comercial. Sim. Eu estou dando uma volta danada e você me perguntou, e a sala de aula? Essa criança tem um smartphone. Sim. E essa criança, ela hoje tem um DT da informação muito rápida. Ela pergunta hoje pro forma e muda a concepção da sala de aula, porque antes o professor ele escrevia no quadro e o aluno copiava e ele, quando quisesse aprofundar, ele ia para a biblioteca estudar numa enciclopédia. Essa era a forma que você tinha ali por volta da década de 90. Ele não tinha nem a opção de tirar uma foto, né? Ele não tinha acesso às informações, Nem né? aquela coisa. Então, o professor detinha o poder da informação. Tá? Então, essa é uma outra concepção. Hoje, você tem informação generalizada, inclusive a informação errada, ou meio errado, o tal das fake news, porque uma fake sempre nasce de uma news, e isso você tem uma meia-verdade que, de certa forma, pode dizer, mas eu poderia ter isso. E isso muda muito o aspecto. Então, hoje, felizmente, as escolas estão proibindo o uso do celular devido a essas leis que foram colocadas. Mas você pode ter ali o professor falar alguma coisa e o aluno contestar, porque ele perguntou se de fato era aquilo. E antes a contestação era menor ou era de, sim, senhor, eu acredito que seja esse tipo de informação. Então, essa é a grande transformação da mudança, porque a informação ela ficou quase como uma commodity. Então, antes o professor detinha o poder daquela comunicação e hoje essa comunicação ela está generalizada, ela está muito mais fácil de ser relacionada e de ser ampliada. Ao mesmo tempo, essa forma com que a internet ela se expande, ela faz com que o mundo se aproxime muito grande. Então, hoje muito fácil de você fazer hiperconexões com alguém na China, com alguém na Austrália, com alguém em Portugal. Você começa a ter visões em que você pode aprender mais. Ou seja, a tecnologia ela tem outras grandes vantagens que ela faz com que, de certa forma, você seja cada vez mais um cidadão global. Nessa conjuntura toda, vamos lá, eu tenho desde a criação da ONU em 1948, uma Declaração Geral dos Direitos Humanos. E essa Declaração dos Direitos Humanos, ela vai sendo relacionada com muitas coisas como objetivos dentro da sociedade. A gente pode falar agora de Agenda 2030, a gente pode falar de metas de vários outros estabelecimentos, porque a humanidade ela acaba se aproximando e ela acaba encontrando que deveria talvez discutir alguns assuntos como fome, como pobreza, como desigualdade social. De alguma maneira isso acaba se implicando. Então os exames de vestibulares começam a cobrar uma coisa que é chamada de globalização. Então, o professor antes ele falava alguma coisa com menos propriedade da China, do Japão, e ele não detinha essa informação, talvez na própria formação dele. E de alguma forma agora não, você tem como ter essas informações muito mais célere, muito mais forte. Então, as avaliações elas dizem assim, o que acontece, por exemplo, no geral. Vou dar um conceito. Na pandemia, a gente teve uma quebra da cadeia de diversos produtos. Simplesmente faltou produtos. A gente descobriu que a China fabricava 95%
dos EPIs, né? Máscaras e outras coisas. E a demanda foi tão grande que acabou. E aí dali se chamou, depois teve uma produção que demorou uns 2 ou 3 anos para voltar a ser equilibrada. Então, é aquela história que tem determinados países que produzem coisas muito simples a produtos muito básicos e é mais fácil você exportar, por exemplo, uma máscara cirúrgica que custa milésimos de centavos numa quantidade enorme do que você compra do que você fabricar no país A, no país B. Então, escancarou, de alguma forma, várias outras vertentes, como é que as indústrias todas se funcionam. Como, por exemplo, nem todo sapato vendido nos Estados Unidos, ele foi fabricado lá. Ele foi fabricado em algum país, por exemplo, pode ser na China de forma predominante, mas em algum país da Ásia, porque os custos são menores. Você começa a fazer outros tipos de discussões gerais. E isso faz com que, de certa forma, você desenvolva o ser humano, você desenvolva também as nações. É uma coisa que é chamada de pensamento crítico. Sim. Então, o professor hoje precisa trazer essas O relações papel hoje. do professor mudou muito, né? Mudou. Então, ele muito. não é só o simples conteudista. Então, você sai de uma coisa que a gente está falando de, essencialmente, de conteúdos, que é uma coisa que a gente tinha lá numa determinada matriz, que a gente determinou, às vezes muito inchada, e agora você começa a falar de outras situações como competências e habilidades. E acho que tem uma grande evolução, não posso dizer isso, que é da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é criada, que é homologada ali por volta de 2017, pelo menos o documento da educação básica até o 9º ano, ali em 2017, 2018, com implementação em 2019, que começa a mudar um pouco, que fala, por exemplo, hoje de habilidades socioemocionais, que fala hoje de outros elementos que, de certa forma, não vão além do conteúdo. Então, é muito difícil o professor hoje não ser um professor que também tenta transmitir a empatia. Ele não é só o conteúdo pelo conteúdo, em que ele consiga fazer a grande junção de tudo isso que está acontecendo. Acho que um dos grandes desafios hoje dos professores, além de toda essa parte que ele precisa ser um mediador, né, de todo esse conhecimento, fazer uma bela de uma curadoria, Bela palavra, mediador. Precisa ser um mediador ali, fazer uma curadoria, ensinar os alunos também como, né, encontrar essa informação. Mas eu vejo um grande desafio é lidar ali com os alunos com a falta de foco. Provavelmente por tudo isso, né, que você até trouxe aí da questão da tecnologia, então as pessoas hoje estão muito mais difíceis de se concentrar. Os alunos têm um grande poder, dificuldade de concentração. Eu acho que existe um grande outro problema também do propósito da escola. Acho que, infelizmente, a educação perdeu um pouquinho o seu valor. Então, acho que a falta ali da valorização ali da escola, até do papel do próprio professor, e as questões emocionais. Então, os professores hoje têm que lidar com a falta da valorização do seu trabalho, da falta da atenção dos alunos, do foco ali em sala de aula e as questões socioemocionais. Então, eu vejo hoje, nos dias de hoje, esse grande desafio que os professores enfrentam. Eu acho que existe um ponto aí, que você falou também, que é da valorização da sociedade, de ver o professor como um ser, de fato, transformador. Eu recentemente fui para o Japão, agora em junho, e peguei um voo muito longo, né? Para chegar no Japão não é tão simples. Não é fácil, Estava muito cansado e na entrevista da imigração, eles me perguntaram o que você é. E é muito mais fácil eu explicar que sou professor. Então, onde eu vou, eu digo, sou professor. E quando eu falei que era professor, ele saiu da sua cadeira, fez a referência, voltou para a cadeira e continuou a entrevista. Onde é que você vai ficar? Hotel, passagem de volta, as coisas todas. Ali eu já fiquei... Nossa. Então, você tem um poder dessa valorização. Então, você vai para a Finlândia, é mais difícil você ser professor, passar no exame, ser o vestibular deles, para ser professor do que para ser médico. Então, é mais concorrido. E aqui eu não estou falando de salários, tá? Porque, de alguma forma, o professor, em geral, no mundo todo, no Brasil ganha-se muito pouco. No Brasil, você tem um salário ali em torno de US$15.000. Essa é mais ou menos a remuneração de um professor. Nesses países, você tem uma remuneração de em torno de US$40.000. Então, você já tem muito. Mas não são ainda, por mais que... não é justo você comparar isso, porque quando você compara isso, não tem um recorte
social do país, uma série de coisas. Eu estou Sim, comparando custo de vida, custo de enfim. vida e outras coisas que são relevantes. Mas isso só pelo número já mostra que o professor, em países em que valorizam a educação, ele ganha 3 vezes mais do que países do que o Brasil. O que faz você ter menor atratividade para ter professores. Então, Singapura, Japão, China, Estônia, Finlândia, não sei o que, eles pagam um pouco melhor do que o que você pode pensar, ou 3 vezes mais do que o do Brasil. Isso começa por uma valorização do ponto de vista financeiro, do que eu vou fazer quando eu tenho com a minha carreira essencial. Mas o grande papel são as condições de fato do que o professor pode ter de trabalho e, ao mesmo tempo, reconhecimento da sociedade. Então, isso é muito diferente nos outros países, né? De fato, que é de por que o professor é tão valorizado assim. Porque é que informa todas as próprias... É onde começa a formação de todas as profissões. Sim, É onde você começa, onde você tem... onde você deixa a criança com um nível de atenção muito grande, você confia. Às vezes, a mãe não quer deixar o filho com a sogra, porque mas ela precisa deixar porque ela vai trabalhar e tudo, mas deixa na escola com a maior confiança. Então ele não confia às vezes na família, mas confia na escola. Só para sim, mostrar como fato é a importância do professor e da sim. escola nesse conjunto. Então, essa é uma coisa que acho que a sociedade precisa e vai ter. A gente pode ter um caos aí do ponto de vista de falta de mão de obra de professores. Tem algumas pesquisas que falam que em 2040 a gente vai ter falta de Um apagão dos professores, um professores, né? apagão de Eu professores e falei tudo até da mais. falta de valorização do professor, mas a falta de valorização da instituição Da escola, né? instituição escola. Da instituição escola, né? O quanto hoje as pessoas acham que sabem tudo, que podem mandar, que querem interferir também. E isso é o mais preocupante, Sim, porque a escola em si, ela é um recorte do que acontece na sociedade. Então, você tem uma formação da escola, você vai ter gente de A do lá, de A do B, que pensa de forma diferente. Se a sua escola hoje ela for uma escola não denominada por uma questão de religião, ela vai ter todos os credos lá, porque eu falo isso sim, que cada vez mais escolas católicas estão matriculando alunos católicos, escolas evangélicas e assim por diante. E cada vez mais a gente está vendo esse tipo de situação. Eu falei no começo que eu trabalhei no Colégio Batista, né? E o Colégio Batista tinha 90% de seus alunos na época católicos. E tinha uma harmonia muito grande, inclusive, nessa junção. Mas hoje é uma função, por exemplo, será que eu vou matricular o meu filho numa escola e ele vai ter uma aula de religião? Não, não quero isso para o meu filho. Então sim, já começa a ter isso. Mas as escolas que são consideradas laicas, não sei o quê, você tem um recorte hoje da sociedade que é muito parecido com o que a gente encontra hoje. Então você tem vários conceitos e preconceitos que são trazidos da própria família e são constituídos dentro daquele papel. E o pai hoje quer, de uma forma imediata, que você resolva, porque ele pensa daquele jeito e ele quer que, de certa forma, a escola faça daquele outro. Mas a escola é um lugar coletivo, e o lugar coletivo ele tem que atender de forma democrática a todas as situações, e não necessariamente aos gostos disso. Isso muitos pais hoje não entendem, e é uma implicação hoje. Tem um livro, A Geração Ansiosa, do sim, Jonathan Haidt, ele se tornou um best-seller mundial, e ele fala de duas coisas, né? Primeiro, ele fala de redes sociais, os próprios smartphones, e talvez ele tenha sido o grande catalisador da transformação do porquê que as escolas no mundo todo, o livro dele, né? Tiraram o celular da sala de aula, e eu não estou falando só de Brasil, estou falando de grandes nações, de certa forma, que perceberam que o celular ele era um grande ponto de distração, principalmente no conceito das redes sociais. E ele fala também da leniência muito forte das famílias hoje na superproteção desses jovens. E isso é um pouco parecido com esse fator de não deixar, por exemplo, ele se frustrar, de não deixar, por exemplo, ele, de certa forma, resolver seus próprios problemas, que é uma coisa que a gente pede muito, que é o tal do protagonismo. Então, o pai quer estar à frente, o pai e a mãe querem estar à frente dessa função. Isso é, de alguma forma, preocupante. Como gestor escolar, a gente, às vezes, tem que explicar o óbvio, que não é dessa sim. forma que você encontra.
Essa é, talvez, hoje, a grande dificuldade que a gente encontra, muito mais do que polarização política, Sim, com certeza. hoje E, dentro das escolas. e você não acha que depois da pandemia, esse advento da pandemia, esse comportamento intensificou ainda mais da sociedade, dos pais? Eu vejo a sociedade hoje muito diferente. É, Menos tolerante, mais imediatista, querendo do seu jeito. Você tem que se adaptar às isso tem um minhas pouco isso tem um pouco do necessidades. viés do próprio smartphone, tá? Desse a tecnologia fez a gente, de certa forma, pensar de forma muito imediata e tentar encontrar as coisas, é, por bem e para o mal. Você ia para um banco e você passava uma tarde no banco para resolver 2, 3 problemas. Tinha muita gente que ia. Hoje você resolve em 3, 4 cliques dentro do seu aplicativo. Então, você vai no banco hoje, não tem ninguém. Vamos lá, eu já perguntei numa plateia para 1.000 pessoas quem foi ao banco esse ano. Já tinham passado mais de 7 meses do ano. 4, 5 mãos levantaram a mão. Então, é uma mudança muito drástica desse conceito. A pandemia, dizer que a gente ia viver um novo normal, né? E Sim, parece que esse novo normal ficou lá para trás, ou de certa forma que a gente ia ter uma transformação na sociedade, mas a gente viu, de fato, que algumas coisas se tornaram mais intolerantes. O grande conceito que é formado hoje acho que a gente tem que ter uma atenção muito clara que são as redes sociais. E a manipulação que as redes sociais fazem hoje, do próprio papel hoje, inclusive dos nossos alunos. Nossos alunos hoje estudam dentro do TikTok. Então, eu gosto de falar em formação de professores que se você quer dar uma boa aula, você tem que estar no TikTok. Mas não é você fazer aula no TikTok, mas é você entender o que está acontecendo dentro do TikTok. Então, o professor hoje precisa. Tem professor que chega para mim e diz: mas é mais uma rede social para tomar de conta. sim, Eu disse: deleta outra, mas você precisa estar entendendo o que está acontecendo dentro do TikTok, que é uma questão de uma aceleração muito grande. Mas o que é a rede social em geral? A rede social ela vai te colocar dentro de uma bolha. As pessoas falam que estão a tal da bolha. O que é a bolha? É o mesmo time de futebol, é a mesma pessoa que gosta das mesmas coisas que você gosta, é a mesma religião e é o que você pensa igual. Daí, o pensar igual é onde vem o primeiro conceito de intolerância. Porque você pensa de uma única forma e você é levado também a pensar de forma igual em todo mundo. Então, qualquer adversidade que tem ali não faz com que você não encontre. Existe uma forma hoje que é o tal do viés de comportamento. E isso, a tecnologia / redes sociais são muito influenciáveis por isso. Então as pessoas chegam e dizem assim, mas eu tenho vários dados e esses dados indicam quem deveria tomar essa posição. Mas a pessoa não acredita porque quem falou foi uma pessoa que ele simplesmente é de outra ala, de outra corrente, e ele diz, não acredito nisso. Isso que leva as pessoas a não sim, quererem tomar vacina. sim. Porque tem influenciadores dessas redes que dizem tomar vacina é uma coisa que é ruim. E aí você está vivendo onde, quando você está. Talvez essa pessoa só esteja viva hoje porque sua mãe o levou para tomar todas as vacinas. Então, são coisas que é como se eu estivesse confrontando a ciência toda hora. E na hora que eu estou confrontando a ciência, eu estou pensando tudo do mesmo jeito. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra situação, que é a relação geracional. Nessa relação geracional, o que acontece é que as pessoas, cada vez mais, essa geração desses jovens, a geração Z, ela pensa muito diferente do que a gente pensa. Isso não é de hoje. Toda geração Sim, sempre foi sempre vem diferente. colocando diferente, mas essa agora, ela traz, por exemplo, eu não preciso trabalhar tanto para acumulação de riqueza. Isso muda, por exemplo, o pensamento de qual profissão vou escolher. Eu não preciso, de certa forma, fazer esse tipo de ação. Tem outras situações que são situações comportamentais. A forma como eu tenho determinado tipo de expressão, a forma como eu lidero agora, ela é diferente como alguém liderava há 20 anos. E aí algumas pessoas podem começar a pensar que isso é tal do mimimi. Porque ninguém agora aguenta pressão, que ninguém agora não sei o quê. Mas isso é a relação geracional. Essa relação geracional, ela pode, de alguma forma, ser mais confrontada agora. As pessoas pensam muito mais nos seus próprios bem-estar
e, de alguma forma, de como você vai se moldar. Então, vou dar um exemplo que é muito comum as pessoas me chamarem para formações de professores aos sábados nas escolas, porque é o dia mais fácil de juntar professores. Quando eu vou chamar colegas para irem comigo e eles são da geração Z, eles me contestam. Por que eu preciso trabalhar no sábado? Será que essa escola não poderia fazer a ação em outro dia? Para mim, isso é um choque muito grande, porque eu sempre dei aula, sempre fiz formações, fiz isso aqui aos sábados, então para mim é super comum. Mas eu começo a me colocar no lugar dessa pessoa e digo, você tem razão. E a gente conversa com a escola, muitas vezes a gente muda a data para poder fazer essa adequação de calendários. Mas você não tinha essa contestação, você meio que se adaptava a esses tipos As necessidades, a né? necessidade. Então as pessoas dizem, eu preciso estar com a família, e é importante estar com a família, é importante estar com os seus, é importante ter equilíbrio nas relações de trabalho. Então, e as pessoas ficam mais chateadas com a relação geracional. Então, provavelmente é um pouco disso que acontece. Não sei afirmar se foi a pandemia, mas parece que depois da pandemia essa coisa veio Acabou com mais força, intensificando, acabou né? vindo Acabou mais intensificando. intensificando. Então, acho que até eu ia te fazer essa pergunta, você acabou respondendo, né? O que o professor precisa entender para que ele possa realmente se conectar ali com os alunos para que a aula dele realmente seja uma aula ali A aula que dele precisa ser cativa. curiosa. Tá? A aula dele precisa ser uma aula interdisciplinar. A aula dele precisa ser uma aula que o aluno diga, uau. E eu não estou falando aqui que ele precisa dançar, contar piada, não. Mas ele tem que estudar. Isso é um problema. Porque as faculdades hoje no Brasil de licenciatura, normalmente elas não fazem você ser um professor fora da caixa. Elas não fazem conexões nos currículos em que, por exemplo, por que isso acontece na física e é tão próximo aqui na química e o professor, de certa forma, ele tem que, uma forma de curiosidade, encontrar isso. O professor talvez possa pensar e dizer assim, cara, eu vi um vídeo no TikTok de 2 minutos que ele dá minha aula de 50. Mas eu vou abrir a minha aula com esse vídeo do TikTok e dali eu vou explicar mais do mesmo próprio conteúdo. Você vai dizer, não, Então você começa a trazer um pouco da linguagem que o jovem está tendo hoje e desse modelo. Então você diz, olha, isso acontece por conta disso, isso faz isso porque você tem esse fenômeno. É claro que algumas matérias são mais fáceis, outras são mais Sim. difíceis, e você tem mais essas próprias dificuldades de conexões, de como você gerar o tal do propósito. Mas você tem uma relação que não dá para você, de certa forma, imaginar que eu não deveria ter minha aula como eu fazia em 1995. Não dá. Quais são as tecnologias hoje educacionais que você vê que são extremamente importantes ali no dia a dia do professor? Acho que tem uma série de dados que são importantes para o professor. Vamos lá, existem algumas ferramentas que o professor pode usar do ponto de vista para ganhar tempo no seu planejamento. Nós mesmos vamos lançar cada vez mais planos de aula feito por inteligência artificial com mediação do professor. Então, num ambiente controlado, o professor, por exemplo, coloca os seus objetivos, ele tem os livros do SAS que são relacionados e dali ele constrói o seu plano de aula. A gente faz isso para que a ferramenta não vá alucinar e ele vá trabalhar em cima das próprias metodologias. Ele vai fazer planos de aula em que ele pode dizer, eu quero com metodologias ativas, eu quero assado, eu quero isso, dentro desse papel. Então, ele pode ter uma aceleração grande ali. Se ele vai usar, se ele concorda, essa é a hora do pensamento crítico. Sim. É a hora em que entra o ser humano, que a tecnologia, de certa forma, ela vem para acelerar, vem para transformar e vem para ajudar. Não vem para tirar o papel do professor. E não é para isso que ela foi criada. E quem falou alguma coisa nesse sentido está falando besteira. Tá? Ou é algum alarmismo para vender alguma coisa nesse sentido. Então, o professor pode ganhar muito tempo no seu planejamento e dedicar algumas outras horas para o seu lazer, para a sua família. Então, o planejar da aula é a primeira grande ponta. E existem outras ferramentas de mercado que são maravilhosas para você fazer, por exemplo, suas apresentações. Então, eu poderia falar o Canvas, o Gama, Gama com 2 M's, que são ferramentas absurdamente brilhantes para você conseguir construir o seu PPT, digamos assim, né? Mas
o que vai fazer a diferença o PPT ele é um instrumento para que você possa dar a sua aula e tudo mais. Mas quem faz a diferença é o humano. Quem faz a diferença é o professor na hora da transmissão. É a hiperconexão que ele vai ter. É o trazer, por exemplo, coisas locais do que ele enxerga para que, de certa forma, isso vá ter uma relação funcional. Eu tento ver isso toda hora. Então, na vida prática, né? Eu aluguei um carro ontem para me deslocar e eu cheguei, um funcionário olhou para mim e disse: "Você já tem reserva?" Eu disse: "Já." "Então é só ir no totem." Eu disse: "Nossa." Não Eu, precisa mais todo aquele procedimento, mas eu fiquei documentação. ansioso porque eu dizia tinha um atendente, tá, não sei o quê. Bom, eu digitei meu CPF e apareceu, localizei sua reserva, preciso tirar uma foto. E a máquina, bufo, tirou uma foto aqui. Eu autorizei ele a usar a minha foto. E ele disse, é só pegar o carro Aí tinha um locker. E não durou 2 minutos. O procedimento anterior talvez durasse 20, porque ia ter um papel Sim. para eu assinar, ia fazer um monte de outras coisas, mas eu já tinha reserva, meus dados estavam lá e tudo. Esse processo todo de simplificação, ele facilita muito a nossa vida. Provavelmente essas pessoas ou vão ser demitidas ou vão trabalhar em outros lugares. Então a tecnologia ela tem essa função de facilitar e ela, de certa forma, ela tem um outro cadenciamento. Ela cria e tira novos empregos. Isso é uma consequência geral desse aspecto. Essa velocidade faz com que você diz assim, eu ganhe, eu gosto disso. Então, o conceito hoje de tecnologia disruptiva é o conceito que você dá alguma coisa em massa, diminui o tempo e diminui o preço. Então, você pode pensar os aplicativos de comida. Então, antes você ou ia pessoalmente no restaurante, ou, enfim, agora você tem várias opções e eles fazem promoções. Então, você tem, além de um leque, tá caro, tá barato, o frete para deixar caro, não sei o que. Você tem uma infinidade de opções e aquilo facilita, inclusive, a livre concorrência. Isso é muito positivo. Então, trazendo aqui para a sala de aula, é o seguinte, não é que o professor precise ser acelerado, mas ele precisa entender que esse jovem, ele tem essa hiperconexão também com o mundo. Ele sabe que ele vai ter uma facilidade muito grande com o que acontece no cotidiano. Então, o professor precisa ele entender que se ele trouxer elementos do conteúdo para o que acontece na vida prática, se ele trouxer coisas que acontecem, por exemplo, no noticiário, e ele fizer essas conexões, isso vai ter uma curiosidade e um nível de atenção maior. Porque não está fácil, porque apesar da gente ter tirado o celular, felizmente a gente tirou o celular da sala de aula, que der um nível de que o aluno dava um jeito, né, de ficar Sim. olhando as redes De sociais, atenção, né? de atenção, isso faz com que você tenha. Mas o aluno pode ficar assim, ó, Sim. a aula toda E porque depois ele está no celular fora da escola, ele também e ele aí, está talvez até um tempo maior, então né? naquele momento o professor diga assim, agora é a minha hora do UAU. E eu vou trazer para fazer isso. Isso é muito difícil, tá? A inteligência artificial está cada dia mais presente, né? E ainda na sala de aula ainda é um trabalho ainda bem de formiguinha, que está tudo começando. Você tem nas suas viagens visto já como que está sendo trabalhada a inteligência artificial dentro da sala de aula como currículo para alguns Acho que a alunos? primeira coisa, vamos entender aqui alguns pontos geracionais, né? Acho que tem muitas escolas, inclusive aqui de São Paulo, que estão fazendo no primeiro ponto de... Deixa eu contar para vocês o que é isso. Então, vai lá e dá uma aula para todo mundo, porque hoje, aparentemente, todo mundo aprende tudo muito rápido, mas ele vai explicar de onde é que nasce ou coisa nesse sentido. Então, é uma relação de instrução, que é primeiro zero tecnologia, mas dizer que bicho é esse. É um pouco nesse viés. E vai aumentando essa gradatividade com todo mundo, né? Então, você tem aplicações, por exemplo, de trabalhos que são feitos, que alunos fazem trabalhos no Google, outros fazem em outras plataformas, GPT, Gemini, Cloud, por exemplo, e o professor faz esse tipo de comparação. Isso ainda está muito incipiente, isso ainda está muito cru no mundo. Isso não é uma coisa só Isso não é uma coisa só que você possa pensar de Brasil, não. A
A OCDE está planejando em 2029 fazer uma avaliação no PISA de letramento em IA. Então, o que está todo mundo hoje fazendo é um pouco de letramento de IA. Alguns países estão mais avançados, como a China, por exemplo, que colocou IA agora nos currículos de ponta a ponta. Esses primeiros, os pequenininhos, né, os alunos do ensino fundamental 1, eles estão num ponto de vista de letramento, que é o que as escolas começam a fazer hoje, e o outro já começam a tentar introduzir algumas situações desses próprios conceitos. O que a gente tem que entender é que as IAs generativas, elas varreram o mundo. Elas varreram a internet e elas têm muita informação. Mas ali são algoritmos matemáticos por trás que fazem com que aquelas combinações todas do que você pergunta que vá fazer a função. Então, ali eles se combinam. Então, eu gosto de dizer que se tiver um casal de namorados muito apaixonado e um disser eu te, a palavra que vem depois é amo. Então, a probabilidade de ser amo é muito grande nesse ponto. Então, as IAs, elas são, sobretudo, matemática. Então, você precisa ter o letramento e contar o que você tem. Mas como é que eu crio com IA? Como é que eu vou gerir com IA? Como é que eu vou fazer com IA? E isso é uma coisa que está tudo ainda muito pequeno. Então, quem está, de certa forma, trazendo algumas outras ideias, que é o que seja maior do que letramento, são, talvez, outliers que estão fora do aspecto, é um professor mais avançado, um adopter, ou está fazendo isso. O que a gente precisa entender é que, saiu uma pesquisa agora recentemente, que 7 de 10 alunos do ensino médio estão usando o ChatGPT para fazer tudo. Eu não sei se só ensino médio, se até os E menores aí, também a estão pesquisa foi no usando. ensino médio. E tem um colega meu mais irônico que ele disse assim, os outros 3 estavam tímidos. Então, é como se todo mundo estivesse usando. E aí, a primeira situação é assim, a gente tem que, nessa questão de letramento, ensinar, por exemplo, que de alguma forma a sua primeira história, a sua primeira ideia, ela tem que sair de você e não da máquina. Porque é mais ou menos assim, quando a gente aprendeu a dirigir, a gente aprendeu a dirigir num carro de marcha mecânica. E a gente tinha aquela dificuldade, às vezes até olhava se era a primeira, se era a segunda e tudo. Depois de um tempo, o cérebro automatiza aquilo. Então, quando você automatiza aquela função, às vezes você está aqui, você está ouvindo música, e ao mesmo tempo você está passando a terceira, a quarta marcha e você nem percebe que você já está fazendo isso. Então, o que pode acontecer é que se eu deixar para a máquina fazer o meu primeiro pensamento, eu vou ficar tão dependente que daqui a pouco eu não sei mais, de certa forma, Sim, pensar. Isso aqui é o perigoso. sim. Essa parte da automação, de fato, ele vai construir. E aí, quando eu estou falando de letramento, a primeira coisa é assim, por exemplo, o Cloud, que é uma ferramenta maravilhosa, ele não usa os nossos dados para treinamento. O Gemini, você não tem como desligar pelo menos hoje, nas versões hoje, então eles usam nossos dados direto. O GPT, você tem lá como Tem como você você desativar. tem como desativar. Então a primeira coisa é conhecer de fato o que são esses elementos todos, como são as criações. Tem muita gente que diz assim, não vou usar as chinesas porque minha informação está indo para a China. As americanas também estão levando as informações. Então, cada uma tem uma coisa que seja melhor ou pior do que a outra. E os professores precisam começar, e já estão usando. Saiu uma pesquisa agora da OCDE, foi divulgada há 3 dias no relatório Thales 2024, em que 56% dos professores estão, de alguma forma, já usando. Então, isso já é muito bom, de certa forma, e aí tem vários tipos de utilização, seja para personalização de aulas, seja para criação de currículos, seja para criação de trilhas de aprendizagem, seja para criação de elaboração de questões, tá? De elaboração de questões essenciais para o próprio dia a dia, provas e tudo mais. E isso é bacana, tá? Sim. Por quê? Porque a gente vai encontrar caminhos de utilização disso. Está parecido com 1995, em que a gente tinha, nossa, agora vai ajudar bastante e tudo. Sendo que em 1995, quando a internet é lançada, eu, de fato, dizia assim, caramba, tem uma comunidade que demora 4 dias para de barco alguém chegar nessa comunidade,
E agora essa comunidade com a internet vai poder ter acesso à educação mais simples e mais fácil. Esse era o que eu pensava. Então, a tecnologia, pela tecnologia, ela não faz a diferença. Quem faz a A diferença diferença é o humano, é o sim. professor usando a tecnologia. Então, se fosse. A gente tem situações como, por exemplo, se fosse a tecnologia mesmo a grande revolucionária, a pandemia teria saído aprendendo tudo, né? E não foi isso que Sim. aconteceu. Você falou que em 2040, muito provavelmente, a gente vai ter aí uma escassez muito grande de mão de obra de professores. Pensando lá na frente, será que a IA ela pode, de alguma forma, entrar para substituir isso? Hoje a gente começa a ver notícias de que robôs estão dando aula. Eu não. Eu Não que eu concorde, mas assim, é que a gente começa a escutar e precisa começar a entender esse movimento, né? tem duas coisas que estão acontecendo que podem ser atenuantes. Primeiro, a gente está tendo nascimentos menores na quantidade de crianças Taxa hoje no de Brasil. natalidade diminuindo. Diminuindo bastante o impacto hoje. As escolas, inclusive, nessa primeira etapa, que é quando você vai contratar quando você vai matricular uma criança jovem, cada vez você tem menos crianças, então você precisa ter um nível de intencionalidade pedagógica e de trabalho mais intenso. Então, você vai ter uma densidade de pessoas menores e talvez eu não precise de tantos professores no futuro. Estou pensando aqui, falando aqui de um prazo de 15 anos, tá? Então, você imaginar que está nascendo hoje para daqui a 15 anos é quando ele estiver entrando no ensino médio. Então, talvez eu tenha menos alunos, eu preciso um pouco dessa visão. Mas vamos contar que isso não aconteça de fato, o que a gente vai ter. Tem surgimento apareceu uma escola agora, que essa escola, inclusive, está na mídia nos Estados Unidos, e ela agora tem uma franquia, está abrindo outras franquias, em que ela promete ter 2 horas de aula, Isso. que não são com professores, são com tutores, e o restante é tudo com inteligência artificial, e os alunos estão lá resolvendo projetos e tudo mais. Saiu uma matéria, inclusive, no domingo, no The New York Times, e eu li a matéria com muita atenção, e a matéria tem muitas críticas. A matéria, primeiro, que você escuta, todas as reportagens hoje só escutam a propaganda da própria escola. A escola tem um parecer que é assim, todos os meus alunos, 90 e tantos % dos meus alunos entraram em grandes universidades. Eles têm 12 alunos e 11 entraram nas universidades, né? E é assim, são universidades boas, de fato são universidades boas. Então tem um lá que virou atleta, não foi para a universidade, ou seja, é porque ele não tentou. Essa é a propaganda que, de certa forma, talvez querem passar. Acho que tem um pouco de exagero nesse papel todo. Acho que falta ainda. Tudo que vem dos Estados Unidos, ele tem um conceito de marketing muito bem embutido e parece que são as últimas tecnologias e as últimas coisas que a gente deveria consumir e ser uma coisa extremamente verdade, né? Não é isso que a gente está encontrando no geral. E os Estados Unidos, eles nem são tanta referência assim, porque se eu for olhar para o PISA, coitados, eles estão ali pelo meio da tabela ou menos. Então, assim, não dá para você achar que isso é uma coisa de escala, tá? Não dá para você ter isso. É claro que com níveis socioeconômicos altos, que é o perfil dessa escola, pais que são muito ricos e, consequentemente, conseguem dar condições para seus filhos, que isso é um diferencial grande hoje. Qual foi a barriga que a criança nasceu no mundo ocidental? Isso faz uma diferença absurda. Às vezes, menos o impacto da escola e mais o poder econômico que a família tem, porque a família consegue proporcionar viagens, Sim. visitas a museus e uma série de outras condições que, de certa forma, fazem com que você tenha um aprendizado. Acho que o professor vai passar por uma grande transformação no sentido de ele conseguir ser um professor que se adaptado com o IA, ele vai ter mais produtividade, ele vai ser mais veloz nas suas funções, ele vai conseguir descansar mais e ele vai ser um grande tutor. E cada vez mais, para entender o que está acontecendo aí, a gente precisa do ser humano. E o professor é fundamental nisso. Então, particularmente, eu não acredito que a gente vá ter uma redução drástica do que a gente encontra. Na verdade, eu não acredito nem em muitas profissões, viu, Rose? Acho que tem uma propaganda muito... A gente tem que entender da onde é que vem o consumo de propaganda. E, ao mesmo tempo, quem são os influencers que estão fazendo isso, né?
Há 3 semanas saiu uma matéria muito interessante do presidente da Faculdade do Einstein de Medicina aqui de São Paulo, e ele falando de estruturas de inteligência artificial, e eu respeito bastante, porque é alguém que está usando inteligência artificial na graduação de seus alunos, é um hospital de ponta, e ao mesmo tempo eles têm integrações com as melhores faculdades do mundo nessa formação. Então, de fato, ele está dizendo que a IA vai ser muito muito intensa, e pelo que ele deixou na reportagem, me convenceu bastante sobre isso. Ele não fala da redução, mas ele fala da integração da IA Sim. com o ser humano, tá? Aí aparece, por exemplo, o Elon Musk ou outros influenciadores que de alguma forma dizem que tocam o terror, né? Que vai acabar os empregos. Isso aconteceu na sociedade, isso aconteceu de forma muito efetiva em todo o século XX. A tecnologia tirou e colocou novos empregos no mercado. Vai acontecer a mesma coisa. E profissões, elas, de alguma maneira, elas vão evoluir. Algumas vão sumir, de fato, e outras vão ter. Mas essa coisa de eu não preciso mais do ser humano, porque os robôs vão fazer. Ok, os robôs vão estar... Acho que eles vão ajudar, né? Acho que vão vão ajudar, potencializar talvez o trabalho. Agora, o que acontece? A gente tem que estar muito linkado que há 25 anos, muitas profissões que estão hoje no LinkedIn simplesmente não existiam. Então, Sim, novas cada coisas dia, vão aparecendo. novas profissões surgem. Agora, a gente tem um viés hoje que é de novas habilidades. Aí sim. Então, por exemplo, nessa geração nova, trabalhar em colaboração é fundamental, e não o indivíduo por si só. Então, a sociedade não quer mais, o mercado de trabalho não quer mais só o nerd, aquele que é super inteligente e ele não é relacional. Sim, são as competências comportamentais. E né? essas competências comportamentais, como resiliência, pensamento crítico, aguentar pressão, tá? E vários outros elementos, elas são tão importantes quanto a parte da sua formação. E isso é um papel fundamental da escola. Isso é um papel fundamental hoje da própria dispensar. Então, não vai ser empregado necessariamente aquele profissional que tem muito conhecimento, mas ele tem zero comportamental. Não, então, é como se tivesse um certo equilíbrio. Isso eu acredito bastante. As relações, as habilidades vão precisar cada vez mais ser aprimoradas e ter um equilíbrio entre conhecimento e essa parte comportamental. Aí sim, você começa a dizer, o mercado vai ser seletivo em contratar esse tipo de pessoas e não aquelas outras. Mas essa redução drástica, eu não acredito nem que nos próximos 10 anos, 10% dos empregos desapareçam. Pelo que a gente está lendo aqui. Agora, alguém diz, o médico radiologista vai deixar de existir. Daqui a tantos anos, os carros não precisam mais de motoristas. Isso acontece um pouco, mas não em escala. E isso, geralmente, é como a escola lá de Austin. Ela aparece como uma grande propaganda, todo mundo, a imprensa adora isso, publica, e aquilo vira um nível de ansiedade absurdo, e aí você começa a discutir aquilo, tá? Mas não tem profundidade nesse papel dessa grande discussão. Porque ainda, paralela a tudo isso, ainda a gente tem aí os exames nacionais. Aí num formato, né, de cobrança de toda essa parte realmente aí de conhecimento, né? Então, e assim, eles até melhoram ao longo dos anos, mas precisam melhorar mais, precisam cada vez mais se acelerar nesses formatos. E aí, daqui a um mês está acontecendo o Enem, né? O Enem a nível nacional. E como que você tem visto com todas essas reforma do ensino médio, depois recua, volta atrás. O Enem acabou, toda a proposta dele ali que tinha de reformulação para os próximos anos, ele acabou estagnando, né? Aí isso dá um podcast de 3 horas fácil, né? Bom, eu acho que a gente aprovou a gente é muito ousado na educação brasileira e precisava entender algumas coisas, de certa forma, muito do feijão com arroz ainda, tá? Então, a gente aprova documentos que são muito revolucionários, que são muito atenados ao que tem de tudo no conceito, e a gente não tem estrutura, seja do ponto de vista de implementação, seja do ponto de vista de pessoas que entendam de fato como é que aquilo acontece.
Então, a ideia no papel ela é muito boa. Você tinha um projeto de 3.000 horas, 1.800 e 1.200. E esse projeto ele é um projeto em que essas 1.200 horas a gente não sabia como é que iam ser cobradas, por exemplo, no exame. E aí tem uma função que é assim, mas a escola precisa ir além do exame, claro. Mas na hora que você deixou essa coisa aqui muito aberta, e não é assim no mundo, aí você vai dizer, peraí, então quer dizer que a gente foi além? Foi. A gente foi muito ousado no que são as propostas de itinerários, você apareceu coisas bizarras nesse modelo todo. E aí tem dentro dessa conjuntura uma política de governo e não de Estado. É um grande problema no Brasil. E aí, como você não tem uma política de governo, então, por exemplo, o SUS é uma política que ela começou como uma política de governo e hoje ela é uma política de Estado. Nessa política de governo e de Estado, a reforma do ensino médio ela foi criada por um determinado grupo que, quando o outro grupo assume o poder e essa parte da população votou nele também pensando que ele ia mexer, pediu, de certa forma, que aquilo mudasse. Então, toda aquela parte que era inovadora, que é fundamental, uma série de outras coisas que são relacionadas, mas que não tinha ali um meio que entendimento, elas passaram para um outro que seria alguma coisa como mais do mesmo, uma repetição dos próprios conteúdos aqui da base, que é, de certa forma, que agradava a esse determinado outro grupo. O grande situação é que é o seguinte, a lógica é que ninguém talvez pensou assim, eu tenho um currículo que é desse tamanho, ele vai diminuir para esse tamanho, e nessa parte flexível, eu, de alguma forma, posso ver alguma coisa desse currículo, eu posso ver outras situações. Mas esse currículo diminuiu. Esse currículo das 1.800 horas, ele não diminuiu. E vocês não discutem o currículo em si. Você não discute o que é fundamental. Então, lançou-se o documento e as escolas se viram dizendo assim, como é que eu vou cumprir agora se o exame não mudou? Então, eu não fechei o ciclo. Então, os críticos que dizem assim, mas o ensino médio deve ir além do... Ok, mas eu preciso dar uma lógica. Porque aquilo que cabia... Aquele que quase que não cabia Em 3.000 horas. em 3.000 horas, ele passou a apertar para 1.800. E claro que, de certa forma, isso ia ter implicações. E aí você fez muita gente dizendo que ia fazer de um jeito e não fez. Algumas secretarias de educação mais rigorosas do que outras, que essa é uma situação do Brasil que não pode deixar de discutir. A gente precisa fazer um currículo que seja democrático e que faça a inclusão de todas as regiões do Brasil. E olha o tamanho do Brasil. Então, a discussão é muito, muito profunda para que você faça esse conjunto todo. Então, tinha uma espécie que era muito difícil de você fazer a implementação disso. Falta até de exemplos internacionais que, de certa forma, o Brasil tinha nesse projeto. Por isso que eu digo, o projeto ele é inovador, ele é muito bacana, mas na prática ele de fato ia talvez ser mais difícil de ser implementado. O que aconteceu de fato? O outro governo assume e esse outro governo muda a regra do jogo. Então, de alguma maneira, se adequou um pouco àquele padrão. Então, esse que é 1.800 passou a ser 2.400. Mas vamos lá, a gente está falando de 2017, estou falando agora de 2025, e o que só não mudou de nada aí foi o exame. Foi o exame. O exame ainda continua a ser mesmo. absolutamente o mesmo. E aí, esse aqui é uma grande incoerência, tá? Então, poderia dizer, vou mudar o exame para ano tal, já lançar uma nova matriz, as escolas saberem Tinha essa proposta, né? Tinha essa proposta. Existe uma promessa para isso. As escolas saberem, de fato, o que ia ser cobrado, e a gente precisa ter um currículo mais enxuto. Isso é uma coisa que, de certa forma, falta essa clareza hoje, né, no Brasil, principalmente o que é a grande diferença dos currículos internacionais, né? China, Singapura, Finlândia, eles estão em constante revisão. Eles estão em constante ideia, porque a tecnologia está avançando, então eu não ensino mais isso, eu ensino aquilo. Isso aqui eu deveria ter outro papel. E a gente tem algumas disciplinas hoje, alguns conteúdos que são ensinados no Brasil, que em outros países só são ensinados no ensino médio, no curso de graduação, se o aluno for fazer aquela determinada área. Então você começa a ver. Então precisa ter um fato
que seja relacional para isso. Mas você tem muita ideologia por trás do que deveria ser ensinado, o que é importante. Você tem que incluir todas as minorias, você tem que incluir também todas as regionalidades. Isso é um nó absurdo. Eu entendo como educador que isso é de fato importante, mas você não tem senso comum. Então você acaba colocando tudo. E quando você acaba colocando tudo, você não tem, de certa forma, foco no que você tem de desenvolvimento. Eu posso, inclusive, do que estão falando aqui, muita gente achar que estou falando besteira e super me criticar nisso, mas a gente precisa ter muita humildade dentro da academia para, de certa forma, dizer que, de fato, a gente deveria ser mais ressignificar a questão dos conteúdos e olhar para as melhores práticas internacionais. Então, é absurdo o que acontece hoje. Nós estamos a nona economia do mundo e a gente tem uma educação que só 5% dos alunos aprendem matemática ao fim do terceira série de ensino médio. Quando a gente olha para o PISA, a gente vê o nosso local lá embaixo, né? Mas será que também não tem a ver um pouco disso com excesso de conteúdo que não é necessário, que se é trabalhado por conta desse currículo? Eu vejo que às vezes alguns países, né, esses que estão aí mais bem colocados, você fala, eles ensinam o que é o essencial, o básico que o aluno consiga ali construir. E às vezes acho que a gente traz tanto conteúdo que o aluno realmente, o professor não consegue dar conta. O professor dá conta, né? De certa forma, é que você Eu falo precisa... com a excelência que se pede, né? Porque você precisa... conta. O professor dá conta, mas você precisa passar de forma muito rápida por conteúdos e aquilo não é fixado. Bom, eu tive em Singapura, e em Singapura, até porque o grupo que a gente foi, me pediram para escrever um texto sobre avaliações, né? E aí, além do que eu vi lá, dos livros que eu comprei, enfim, dos modelos todos, eu me aprofundei bastante e tentei fazer algum nível de comparação. É difícil porque, às vezes, currículo não é tão simples você comparar entre países, né? Mas, como o do Brasil já está alinhado da BNCC, pelo menos no fundamental, isso era mais pragmático do que você via. Então, o currículo de Singapura ele está alinhado ao que é o conceito do PISA, e o Brasil, em tese, sim. O Brasil também, em tese, você tem essa dimensão. Então, eles têm algo em torno de 35% menos conteúdo em matemática do que tem no Brasil. E algumas coisas que, de fato, eu disse, não faz sentido você precisar disso. Só que quando eles estão fazendo a parte, digamos que implementação do seu currículo, eles têm uma segmentação nos livros didáticos muito clara. Primeiro é o conteúdo, depois você tem uma parte que é exercícios resolvidos, tem 70% de exercícios que são de fixação, ou seja, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, que isso é super criticado na academia brasileira, mas é quantidade que se faz. E os últimos 30% de exercícios são exercícios inovadores de aplicação no dia a dia, que é o que cai nos exames. Que é o que o Brasil mais tem a dificuldade, que é a aplicação. E a aplicação disso. E eu vi isso em todos os capítulos, a mesma metodologia. Então, quando você fala disso, tem gente que vai dizer, mas está engessando o trabalho do professor, mas estou falando. Mas eles criaram um método, e esse método é um método que dá uma nota 575, que é a maior nota que do PISA, longe do segundo lugar. Lembrando que o PISA tira as 20% piores notas e as 20% melhores notas. Então, ali é uma média dos 60% melhores alunos do país, que é o que o Brasil não tem nem 400 de nota. Então, é um país que tem uma ditadura, é um país que existe uma metodologia muito arraigada nessa função, é muito quadradinho nesse tipo de coisa, em que, teoricamente, o pensamento criativo é menor. E é um país que determina, por exemplo, que determinadas pessoas vão fazer essas carreiras e essas aqui não. Então, eles têm muito pouco investimento para humanidades, para artes, eles têm muito pouco investimento para cursos que levam para... eles investem muito pouco em mestrados na área de ciências humanas e investem muito em mestrados e doutorados na área de ciências exatas e de ciências da natureza. Então, há uma política pública
declarada para isso. Então, quando você vê uma nota 575, você diz assim, eles fizeram por onde ter essa nota. Então, é boa a nota, isso impacta. Eu fui visitar Singapura porque, de certa forma, eu queria conhecer por que eles são primeiros. Conheci, de fato, que são primeiros, mas você, quando vem para o Brasil, você diz, mas eu não sei se é isso que eu queria para minha escola. Eu queria que o aluno tivesse uma liberdade de pensar mais a própria matemática e não fosse essa caixinha fechada disso aí. Mas detalhe, eles têm menos conteúdos que a gente. Isso. Entendeu? Então, isso é pelo menos isso. uma coisa. E na Finlândia também, eu fiz uma análise, o conteúdo da Finlândia também é menos do que a Então, assim, gente. eles têm menos conteúdo. Então, é isso que talvez, apesar de eu ter feito uma crítica a quem tirou o primeiro lugar, de alguma forma é uma outra ponta que a gente tem. Agora, você tem uma outra ideia de nação. Então, você está falando aqui de Estado, de nação. Então, a gente tem... É porque as proporções são gigantes. Mas, se eu não me engano, tem 460 mil jovens hoje na China estudando para ser engenheiros. Entendeu? Então, isso é uma proporção... não, desculpa, 4 milhões de jovens hoje estudando para ser engenheiros. Você não tem 400 mil no Brasil. E aí se diz, mas a população deles é de 1,5 bi. Mas eles entenderam que investir em engenharia é fundamental para o desenvolvimento do país. E isso ele vai encaminhar, isso ele vai fazer com que a própria nação funcione em relação a esse tipo de coisa. Mas, Rose, nenhum país é grande e na sua concretude de educação se não tem uma universidade por trás muito forte. Então, Singapura tem universidades fortes, Japão tem fortes, Inglaterra tem, os próprios Estados Unidos têm várias universidades que são muito boas. Então, você precisa ter uma base de universidades que carreguem, de certa forma, o conhecimento, que puxem essa versão do conhecimento. No Brasil não tem isso. Tem uma que está entre as 100 melhores do mundo. A primeira ou segunda da América Latina, dependendo do ranking. Então, isso é muito pouco para um país tão rico quanto é o Brasil, tá? Desses países que você visitou, qual que mais te surpreendeu? Que você acha que a gente consegue trazer algumas inspirações aqui para a gente trazer para o Brasil? É difícil falar, às vezes, porque tem uma coisa que é boa de inspiradora de outra, né? Então, a Finlândia é você entrar naquelas escolas e dizer, nossa, essa aqui é uma escola pública, que ela se parece muito com as escolas muito ricas aqui de São Paulo, por exemplo. Escolas com infraestruturas maravilhosas, assim. Então, a parte funcional e como é que o prédio funciona para que haja aquele um maior nível de aprendizado e tudo mais, você pode ser que é encantador. Singapura a gente viu muito disso também. A parte de menos currículo, ou currículo estruturado, ou metodologia de Singapura, um pouco desse viés. O respeito ao professor do Japão, isso traz coisas que são bacanas. Uma escola de superdotados de altas habilidades que eu visitei nos Estados Unidos também, eu vi os alunos todos trabalhando com projetos. Isso aí eu acredito bastante. Então eu vi o professor explicando uma fórmula de física para o sexto ano, a fórmula de gravidade para os alunos do sexto ano. Eles são de altas habilidades, mas o grau cognitivo dele era de crianças de 11, 12 anos de idade. Isso me surpreendeu bastante. Agora, talvez quando você pegasse um conjunto da obra, o que mais mexeu comigo foi a China. Porque a gente vai com muitos preconceitos, a gente tem leva um preconceito muito grande da sociedade, muito alimentado pelos Estados Unidos, e a gente acha que vai encontrar uma coisa e encontra outra. E eu vi eles fazerem muito com muito menos. Eu vi eles estudarem currículo e dizerem que daqui a tantos anos vão mudar o currículo. Eu vi eles falando que a gente até 1982 não tinha noção da importância do inglês, e a gente resolveu pivotar aqui para fazer com que todo mundo aprenda inglês. Então tem um projeto que Xangai, que é 3 vezes São Paulo, 30 milhões de habitantes, imagina. Sim. Até 2040 todo mundo vai estar falando inglês em Xangai. E quando eu perguntei isso para o professor, tinha eu fui numa comitiva
de cooperação Brasil e China, que tinha agentes públicos do MEC, do INEP. E quando eu perguntei isso a gente passou um dia na Universidade Nacional de Xangai. E ele falou assim, não, eu tenho noção do que é o meu papel para fazer com que essa nação seja primeiro do mundo. E para ser primeiro do mundo, a gente vai desenvolver um projeto de ter bons professores, de ter grandes incentivos. E uma coisa, por exemplo, a gente vai aprender o inglês, porque é muito difícil aprender a nossa língua. Aí tem a primeira coisa, quando você está falando que você vai ser o primeiro, a dominação, como é que era a dominação na história em geral? Você chegava num país, usava a força, queimava todos os livros e impunha a sua língua. Isso que é digamos que o manual. A primeira coisa eu vou aprender a língua, que é a língua mais falada, ou a língua comercial do mundo. Esse é o primeiro ponto. A gente vai revisitar os conteúdos e os nossos currículos há muito mais de perto. O professor que for melhor classificado aqui, no final da sua formação, ele vai ter o direito de escolher onde vai ensinar, e se ele quiser ensinar na periferia, ele vai ganhar 50% a mais. Então ele leva o pior professor, ele leva o melhor professor para as periferias, para onde os alunos teriam mais dificuldade. Então ele começa a fazer um efeito inverso. Ele obriga o professor, para continuar na carreira, que ele faça a formação continuada. Então ele diz lá, a cada 5 anos você tem que fazer 360 horas de formação continuada. E esses bons professores, eles, depois de 15 anos, eles são convidados a serem tutores de novos professores ou diretores de escola. Aí ele faz um curso e ele passa a ser diretor de escola. Então o diretor de escola ele vira depois de 15 anos. Então Tem muitos países que têm essa política, né? É uma forma de dizer assim, eu levo as pessoas mais experientes para, de fato, que tem chão chão de sala de aula, como a gente gosta de dizer, para fazer isso. Só que quando você vai para a Finlândia, você vê projetos encantadores. Quando você vai para a Estônia, você vê projetos encantadores. Quando você vai para Singapura, que é um país desse tamanhozinho, você também vê projetos inspiradores. Mas a China consegue fazer isso em larga escala. Isso que é assustador, tá? Então, você vai dizer, mas é uma ditadura, sim. E com a ditadura é mais fácil dizer que vai ter IA em todas as escolas. Por quê? Porque eu estou mandando, porque eu acho que isso é importante. Enfim. Mas eles conseguem fazer isso em larga escala. Então, de todos, a China foi a que mais me mexeu comigo. Porque você pode dizer assim, no Brasil não dá, porque o Brasil é muito grande. Porque não é. Então, assim, cara, tem alguém no mundo que faz isso e faz isso com muita qualidade e está fazendo isso de uma forma muito rápida. É claro que a China, ela não faz isso para todo mundo. Ela faz isso para 7 grandes regiões, que são as regiões mais populosas e são as regiões que, de certa forma, dão mais desenvolvimento econômico para eles. Então, tem lá muito falta de professor ainda nos interiores da China, tem muita forma disso. Mas, assim, para aqueles 350 milhões, que já é muito mais do que o Brasil, eles estão fazendo um negócio muito, muito interessante e muito rápido. E o que ainda te encanta na educação do Brasil, que a gente acho que pode também ser referência para todos esses? Nossa, que pergunta difícil. A gente está falando tanto das qualidades dos outros, acho que a gente eu também acho tem que tem uma coisa aqui do brasileiro, a gente sabe fazer muito com pouca formação. A gente é um povo muito inspirador, a gente, de certa forma, precisa acreditar mais na gente, porque a gente vai muitas vezes para esses países com a proposta de eu quero ir lá entender como é que funciona, e às vezes a gente diz assim, no Brasil a gente faz isso aqui melhor. com menos recursos Com muitas menos vezes. recursos, muitas vezes, com mais criatividade. Então, esse molejo do brasileiro, de não ser tão apegado a essa coisa de padronização, isso vai para um ponto de criatividade. E não se engane, não. Na Finlândia, que a gente tanto admira, na Estônia, que a gente tanto admira, tem um monte de padronização. Isso é para quebrar a cabeça de um monte de pedagogo que acha que padronização não deveria funcionar de jeito nenhum. Mas isso tem metodologias que são apontadas.
E, de certa forma, essa forma com que o professor hoje brasileiro, os bons professores brasileiros hoje conseguem levar essa educação é uma coisa muito, muito forte. Hoje eu dou graças a Deus ao seu professor de história, viu? Porque tá difícil ser professor de história hoje, nesse mundo tão polarizado. Às vezes eu digo, quem é professor de história? Eu não estou em escola. Ele disse, sou eu. Nossa, respeito muito vocês, porque tá difícil você hoje ter nesse viés. E a gente está conseguindo, de alguma forma, transpor essas barreiras todas. Acho que tem um conceito que é da criatividade. Legal. Demar, muito obrigada aí por todo esse conhecimento, toda a sua troca. Mas antes da gente encerrar, eu te convidar a deixar uma mensagem inspiradora aí para os professores, gestores que estão aí na luta, no dia a dia, aí, criando com todos esses desafios, né, que nós enfrentamos, uma mensagem de encorajamento para todos eles. Pode até olhar ali para a Tá bom, câmera, obrigado. que você fala com eles. Fica mais fácil, né? Antes de tudo, obrigado, Rose, pelo convite. Acho que a gente falou aqui de um recorte muito mais na nossa concepção de escolas particulares. Quando a gente faz o recorte de escolas particulares e a gente aplica alguns exames, como o PISA, por exemplo, que é um exame de relevância nacional, a gente não deixa nada a desejar, inclusive nas notas avaliações, as melhores nações do mundo, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que é preciso falar especificamente, que a gente vê muito marasmo na educação e a gente, de certa forma, tem. Mas quando você faz um recorte hoje de escolas particulares no Brasil, quase todas, em geral, elas são top 15 do mundo, tá? Sim. Então, é importante eu deixar isso também como uma forma de dizer que, de fato, a gente está fazendo um caminho nas escolas particulares muito promissor para a educação brasileira. Uma pena que são só 20% dos alunos que estão nas escolas e que, de certa forma, a gente queria isso de forma muito mais escalável para toda a população brasileira. Legal. Muito obrigada, viu, Ademar? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Tá. Obrigada a todos vocês que nos assistiram, essa maravilhosa momento aí com o professor Ademar. E até o próximo Educação em Voz Alta.